A doença de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência, é uma doença degenerativa incurável. Os neurônios em certas partes do cérebro são destruídos, o que pode levar a déficits nas funções cognitivas, como a memória, as habilidades linguísticas e o comportamento. As lesões típicas de Alzheimer começam a se desenvolver no cérebro entre 10 a 20 anos antes dos primeiros sintomas, a fase pré-sintomática da doença. Somente quando a lesão neural evolui e a reserva cognitiva diminui, os sintomas começam a se manifestar. Nos estágios iniciais, a doença só provoca sintomas menores, como confusão mental leve, dificuldades em encontrar as palavras certas e de se lembrar de acontecimentos. À medida que a doença avança, há uma perda total de autonomia do paciente, incapacidade de lembrar e reconhecer pessoas, objetos, lugares e etc. É possível encontrar na literatura estágios da doença, não tendo um tempo determinado em que a pessoa ficará em cada estágio. É possível encontrar estudo classificando a doença em 3, 4 ou até mesmo 7 estágios. Nesse trabalho, usaremos a separação em 3 estágios, quais são: estágio inicial, é raramente percebido. Parentes e amigos e por vezes profissionais veem isso como velhice, apenas o processo natural do tempo. Estágio intermediário. Com a progressão da doença, as limitações ficam mais claras e graves. A pessoa tem mais dificuldades com tarefas do cotidiano. Estágio avançado. É o mais próximo da total dependência e da inatividade. A destruição de neurônios cerebrais é causada por uma acumulação anormal de diferentes tipos de proteínas. O peptídeo amiloide e as proteínas tau, unidade associada a tubo, hiperfosforiladas. Até hoje, a causa de acúmulo normal dessas proteínas no cérebro são desconhecidas. Entretanto, existem alguns fatores de risco bem conhecidos para o desenvolvimento da doença. Alguns exemplos são idade avançada, nível educacional, portadores de síndrome de Down e os indivíduos que sofreram traumatismo crânioencefálico. Certos estudos apontam que as mulheres são mais afetadas do que os homens, por terem uma expectativa de vida maior. Apesar de ser uma doença sem cura, existem tratamentos farmacológicos descritos a seguir. No tratamento farmacológico da doença de Alzheimer, são utilizadas medicações que evitam a degradação da substância presente no cérebro, chamada de acetilcolina. Para os casos de demência leve e moderadas, são prescritos medicamentos: Rivastigma, a donepezila e a galantamina. A resposta é a esperada melhora dos sintomas iniciais, mas há evidências de que essas drogas podem estabilizar parcialmente essa progressão, tornando-a mais lenta. A resposta do tratamento individual é muito variada. A memantina é outra medicação aprovada do tratamento da demência. Ela atua reduzindo o mecanismo específico da toxicidade das células cerebrais. O uso da memantina é indicado no tratamento das fases moderadas a grave. Já nas fases leves a moderadas, estudos vêm mostrando resultados conflitantes. Portanto, não se utiliza a memantina nos estágios iniciais. É importante que doses e horários das medicações prescritas sejam seguidas com vigor. Efeitos colaterais podem ocorrer ao se iniciar o uso desses medicamentos, mas diminui com o tempo de uso. Os mais prováveis são a diarreia, náuseas, vômitos, câimbras musculares, diminuição da pressão arterial, insônia, fadiga e perda de apetite. Outros efeitos relatados são as tonturas e os pesadelos. Conforme vai aumentando a dose, aos poucos, esses efeitos se tornam menores. Também é necessário ter cuidado nas pessoas que têm histórico de úlcera péptica, asma, doença hepática ou renal, ou frequência cardíaca muito lenta. Por outro lado, também podemos citar formas de tratamento não farmacológicos beneficiando principalmente as funções cognitivas. Alguns estudos evidenciam resultados benéficos com a prática regular de atividade física referente a funções cognitivas, comportamentais e funcionais. Por se tratar de uma doença dividida em estágios, deve-se ter isso em mente ao elaborar um programa de treinamento para o paciente, pois suas capacidades funcionais e cognitivas podem estar pouco ou muito degradadas. Em um estudo, 23 pacientes com doença de Alzheimer moderada e grave, média de idade de 78 anos, participaram de um programa de exercícios de endurance, que consistiu em caminhar e pedalar com uma duração média de 35 minutos, durante 7 semanas. Os pacientes melhoraram o desempenho cognitivo global,
Entretanto, este foi um estudo aberto e não foi especificada a frequência semanal do programa dos exercícios físicos. Em outro estudo, adotou um programa de exercícios aeróbios, de flexibilidade e com pesos, técnicas de respiração e relaxamento simultaneamente com estimulação cognitiva e sensorial. Foram incluídos 13 pacientes, 12 mulheres e um homem, com média de idade de 85 anos, portadores da doença de Alzheimer. Após 8 semanas de exercícios com frequência de 3 vezes semanais, constatou-se manutenção das funções cognitivas. De acordo com os estudos relatados, todos demonstraram efeitos positivos de atividades físicas sistematizadas na capacidade cognitiva de pacientes portadores de Alzheimer. Funções executivas e atenção constituíram os domínios cognitivos nos quais se observou melhora ou atenuação do declínio. Em alguns estudos, podemos perceber que mais de uma capacidade foi trabalhada, como força, com carga ou sem carga, equilíbrio, flexibilidade e resistência aeróbia. Sendo assim, podem conter atividades como alongamento, treinamento com pesos, circuitos, jogos pré-desportivos, sequência de dança, atividades lúdicas e relaxamento. Se possíveis, tais treinamentos devem ser efetuados em grupos, para não só o estímulo motor ocorrer, mas também a parte social ser estimulada, algo que com o avanço da doença acaba por ser prejudicado também. Também é possível ressaltar o uso de jogos mentais, jogos de memorização, por exemplo. Em seguida, traremos dados sobre um estudo elaborado para averiguar a prática de atividades físicas e o Alzheimer. Um dos artigos encontrados foi de Terry, 2003, onde comparou os comportamentos de 153 idosos, entre 55 e 93 anos, divididos, de forma randomizada, em um grupo que praticava atividade física e outro grupo que manteve a rotina médica farmacológica, sem participar do programa. O programa aplicado foi composto por exercícios combinados, aeróbios, resistidos, equilíbrio e flexibilidade, e foram realizados na casa do participante, com uma duração de 30 minutos por sessão, com intensidade moderada. Concluiu-se que, após 3 meses de prática de atividade física, 68 participantes obtiveram melhora nos sintomas depressivos. Após 2 anos, os participantes ainda estavam mais preservados funcionalmente em comparação ao grupo de rotina e apresentavam menor institucionalização e menos distúrbios de comportamento. Por fim, os autores notaram que, com o avanço do estágio da doença, é notório que fica cada vez mais difícil de ser controlada.